Vamos lá então. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Fala assim o texto: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Olha só, irmãos, hoje nós vamos falar essa palavra aqui, porque nós queremos comentar com os irmãos sobre oração aqui nessa noite. Nós temos aqui no primeiro versículo que nós lemos aqui, no versículo 16, fala no final ali que a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Então, como todos nós aqui sabemos que quando a Bíblia declara justo, está falando aquelas pessoas que crêem no Senhor Jesus e que são justificados pelo sangue que Ele derramou na cruz. Amém? Então, aqui fala que a nossa oração, então, a minha oração, a tua oração, ela tem um peso grande no mundo espiritual. Ela é poderosa e eficaz. Amém, irmãos? Então, a nossa oração tem uma capacidade grande. Ali fala, na sequência, irmãos, está falando de um homem que se chamava Elias. E ali declara que Elias, ele era um homem comum, como eu e você. É no 17, né? Que fala. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E aí fala que ele orou, né, e voltou a chover depois de 3 anos e 6 meses. Então Deus ouviu a oração de uma pessoa comum como eu e você. Amém, irmãos? Então, hoje a palavra que nós vamos ministrar aqui é incentivar você a orar sempre e nunca esmorecer. Como o Senhor Jesus falou, que é para nós orar sempre, nunca desanimar. Eu estou orando há 6 meses, continua orando, porque Deus ele vai atender o teu clamor. Tem um texto que o Senhor Jesus falou assim, irmão, que quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e oramos, falamos com Deus, fala que Ele vai nos recompensar pelaquela oração feita ali no quarto. Essa passagem está lá no livro de Mateus. Fala que quando alguém dobra os joelhos e ora e clama a Deus, Deus vai estar atento à oração dessa pessoa. Amém, irmãos? Na verdade, desde a época que eu me converti, né, ao Evangelho, muitas coisas aconteceram na minha vida, na verdade tudo, por causa de oração. Porque a gente estava sempre orando, pedindo a direção de Deus. Eu lembro quando eu conheci a Márcia, né, eu coloquei em oração, não tomei uma decisão por mim mesmo. E eu vou orar para ver se Deus confirma se realmente é para a Márcia ser minha esposa. Porque Deus tem a resposta certa. A oração é tu pedir para Deus dirigir ou pedir algo para Deus, né? E Ele vai dar a direção. Então, tudo que nós colocarmos em oração diante de Deus, Ele vai estar atento. Lá no livro de Provérbios, né, nós pregamos outro dia aqui, irmãos. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Então, reconhecer Deus em tudo que nós formos fazer. Colocar tudo diante de Deus em oração. Tudo que nós formos fazer. Tudo que nós formos fazer, colocar na presença de Deus. Porque Ele vai estar nos dirigindo. Quando nós compramos aquela primeira moto que nós tínhamos, nós estávamos no monte orando.
E eu falei para Deus, para que Deus viesse me abençoar e me desse algo para poder me movimentar melhor. Poucos dias depois ele me abençoou. Aí passou um bom tempo depois, eu disse, agora podia dar um carrinho para nós, né? E Deus ouviu a nossa oração e abençoou. Irmãos, a oração tem esse poder grande, porque você está pedindo, você está clamando a alguém que tem o poder para realizar aquilo na tua vida. Você vai estar pedindo para alguém que tem a capacidade de agir naquela situação. Amém, irmãos? Você não vai estar orando, pedindo para homem, mas vai estar pedindo para aquele que tem o poder de realizar todas as coisas. Ele mesmo incentivou, né, irmãos? Uma palavra que eu sempre falo aqui, os irmãos conhecem. O maior incentivo de pedir a Deus foi o próprio Jesus que falou. Está ali no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, que ele fala assim que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que pedir a Deus vai receber. O próprio Jesus incentivou nós pedirmos a Ele, a orarmos, a buscarmos de Deus aquilo que nós necessitamos. Amém, irmãos? Então, e sempre vai estar atento à nossa oração, ao nosso clamor. Amém? O Senhor Jesus chegou a falar lá no livro de João, né, irmãos? Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Está lá no livro de João, no capítulo 14, versículo 13 e 14. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer. Então, se você observar todas as palavras que nós falamos aqui agora, depende do agir de Deus, depende em nossas vidas de nós orarmos. Vai depender de nós orarmos e clamarmos e pedirmos a Deus. Porque todo que pede, recebe. Jesus falou, toda aquela pessoa que pedir, né? Tudo aquele que pedir no meu nome, eu vou fazer. Tudo que tu pedir no meu nome. Então, tem que pedir, tem que falar, tem que clamar. Amém, irmãos? Então, essa é a fé que o Senhor Jesus tinha quando ele andou aqui nessa terra. Amém? Tem uma passagem, irmãos, lá que talvez alguns irmãos já leram, já pregamos aqui na igreja. Tem uma passagem lá no livro de Isaías, no capítulo 38, que fala que tinha um homem chamado Ezequias, e esse homem estava doente para morrer. Tanto é que Deus mandou Isaías avisar ele, ó, a doença dele é para a morte. Diga para ele colocar a casa dele em ordem que ele vai morrer. Só que esse camarada chamado Ezequias, ele não se conformou com a morte, ele clamou a Deus. E fala que Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Através do que? Através da oração. Então a oração é o que o livro de Tiago diz ali. A oração tem um poder muito grande. A oração de uma pessoa justa, ela tem um poder, tem um peso grande. Então por isso que nós devemos a cada dia, irmãos, nós nunca abandonar essa prática de orarmos, de clamarmos, porque Deus está atento à tua oração. Aquele teu familiar que talvez não se converteu ainda, não aconteceu coisa pior porque você está orando por ele, você está clamando por ele, pedindo para Deus ter misericórdia sobre a vida dele. E Deus ouve a tua oração, por isso que ainda não aconteceu coisa mais difícil lá para o teu parente, até que ele se converta. Amém, irmãos? Então, o Ezequias, né, era um homem comum como nós, e surgiu um problema. E ele começou a clamar a Deus. E fala que Deus mandou o profeta Isaías voltar lá. O mesmo Deus que falou para ele, tu vai morrer, disse para ele colocar a casa em ordem, ele vai morrer e não vai mais viver. Vai lá, o Isaías foi lá e falou o que Deus tinha mandado. Depois Deus falou com Isaías, ó, vai lá, eu ouvi a oração dele, vai lá e diga para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Então, se ele se conformasse com aquela situação difícil, né, era tudo que o mal queria, né, mas ele não aceitou aquela situação e orou, e clamou. E Deus voltou atrás e mudou aquela situação. Olha só que palavra é essa, né? Ezequias está lá no livro de Isaías, capítulo 38, versículo 1, essa passagem. Desse homem que foi curado através da fé. Amém? Então basta nós o quê? Pedir, né? Todo aquele que pedir, recebe. Então tem que pedir. Basta alguém se dispuser a orar e a clamar a Deus. Deus é o nosso socorro, irmãos, bem presente na hora da dificuldade. Porque, só que às vezes a gente acha que as coisas mais simples não precisa nós orarmos a Deus, é o maior erro nosso. Porque Deus quer
Deus quer fazer parte da nossa vida em todas as áreas. Eu nunca me esqueço, irmãos, eu contei já esse testemunho aqui, como eu falei para você, desde que eu me converti, eu sempre orava a Deus, pedia para Deus dar uma direção. Um dia eu fui comprar uma calça lá numa loja que eu morava em Parobé, fui comprar uma calça e eu fiz uma oração. E pedi para que Deus viesse me dar uma calça boa e barata. Irmãos, a primeira calça que a mulher apresentou para mim era a calça, experimentei e ficou perfeita. Depois eu olhei outras, mas era aquela calça, a primeira calça que ela me mostrou, certo, o preço que eu podia pagar. Então, é uma coisa tão simples, mas isso agrada a Deus. E Deus dirige. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Uma coisa tão simples, né? Vai no mercado, vamos orar. Jesus nos dá direção hoje lá para comprar produtos bons e tal, para que eu não venha comprar coisas que venham me fazer mal e tal, e tal, e tal. Venha me dirigir, talvez para eu não comprar coisas que eu não preciso. Às vezes a gente compra coisas que a gente não precisa, fica estragando a geladeira e a gente nem come. Então, a gente tem que reconhecer Deus em tudo, coisas simples, assim, Deus vai nos dirigir. Então Ele quer fazer parte da tua vida, da minha vida diária. E para Ele fazer parte da nossa vida, nós temos que ter essa comunhão, orando, né? Vai sair, ó Jesus, guarda esse automóvel, me guarda no trânsito, vai sair de a pé, me guarda, me livra do acidente, me cobre com teu sangue, eu preciso que isso venha. Quantas pessoas jovens aí hoje morrem, né, por um acidente, mas Deus é um Deus que traz livramento. Se nós orar, Ele dá o livramento. Né? Então, nós temos que ter essa prática, porque está lá no livro de Pedro, né, irmãos, que o diabo anda de redor como um leão procurando alguém para devorar. E se nós invocar o Senhor, Ele vai estar presente, nos guardando, nos livrando e nos tirando de todo o mal. Amém? Às vezes a gente vai numa lancheria, né, no público ou restaurante, a gente não faz uma oração. E é o maior erro. O maior erro é você não orar quando você compra um produto e come na rua aí. Né? Porque a Bíblia diz que com a boca nós podemos o quê? Amaldiçoar e abençoar, né? Nós podemos comprar um alimento que é amaldiçoado, mas a nossa oração nós vamos abençoar aquele alimento. Vai ser invocado um demônio lá, nós vamos abençoar aquele alimento. Vai ser anulado todo encantamento naquele alimento. Quantas pessoas já orei, irmãos, com problema de estômago, né, e repreendia comida consagrada e nunca foram na feitiçaria. Às vezes come um produto que é consagrado ao inimigo. E a pessoa não sabe, come, não ora, dá problema. Então nós temos que orar, ter a prática de oração em tudo que nós fizermos. E Deus vai nos dar o livramento, vai nos guardar. Amém? Por isso que Ele já ensinou nós orarmos, né? Ali o Senhor Jesus falou, né, antes de Ele ir à cruz, Ele falou assim, ó, vigiai e orai. Nós temos que estar sempre conectados com o Senhor. Nós vamos estar conectados com Deus, né? Orando, Paulo diz que é para nós orar o tempo todo, né? Em espírito, nós não precisamos abrir a boca para falar. Nós temos lá num lugar que tem movimento, nós podemos estar falando com Deus em pensamento, né? Podemos estar meditando e falando com Deus. Tem como nós falar com Deus. Eu lembro que eu ia no correio, às vezes tinha um movimentão lá, ficava falando, sentado lá no banco e ficava falando com Deus. Estava orando, não abria a boca, mas estava falando com Deus, conectado com Deus. Então aqui, nesse texto que nós lemos aqui, o Tiago foi muito sábio deixar essa palavra aqui, por quê? Porque ele estava mostrando a alguém que Deus fez um milagre grande na vida dele, né? Orou para não chover. E aí o Tiago estava mostrando que nós temos a mesma capacidade que Elias tinha, né? Era um homem comum como eu e você. Porque Deus ouve a oração. Todo aquele que clama, né? Todo aquele que clama de Deus, ele está atento. Eu sempre falo aqui, irmãos, o maior incentivador de oração é Deus. Lê lá Jeremias, lá, clama-me e responder-te-ei. Deus falou, clama-me. Todo aquele que pede, recebe, né? Invoca-me e te responder-te-ei. Jeremias fala, invoca-me. Outra passagem fala, clama-me e eu vou te atender. Então, o maior incentivador para nós orar e clamar é Deus. Então, para que Deus venha se manifestar na nossa vida, na vida de alguém, ele depende da oração de um justo, de uma pessoa justa que crê nele, uma pessoa que acredita nele. Amém, irmãos? Amém. Então, se eu fosse falar para os irmãos aqui, quantos milagres Deus já fez na minha vida por causa da oração? Quantas coisas mudou, transformou? Irmãos, vou contar um testemunho aqui, eu não era nem de Jesus ainda, mas eu orei. Olha só como Deus ouve a oração até a pessoa. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar
fora. Está escrito na Bíblia, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Mas como a minha mãe era de Jesus e me levava na igreja quando eu era pequeno, eu queria comprar um terreno bom ali em Parobé, um dos melhores terrenos que tinha perto onde eu morava, ali de esquina. E já tinha me falado que a mulher não financiava e que não tinha jeito. Ela queria vender o terreno dela à vista. E na época era um dinheiro absurdo que eu não tinha. E eu me lembro que eu ia no banheiro orar. Antes de eu ligar para ela, eu ia no banheiro orar. E falava com Deus. Pedia para Deus, oh Deus, me dá aquele terreno para mim ali. Daí fui lá e liguei para a mulher. Fiz a oração, fui lá e liguei para ela. Não, vou aí para nós conversar. E ela veio. Antes de eu ir conversar com ela, orei de novo. Ó Jesus, me abençoe que essa mulher financie esse terreno para mim. Irmãos, conversei com ela, eu tinha na época 3 mil para dar de entrada. Para vocês verem como era caro o terreno, isso mais de 20 anos atrás. Para vocês verem como era caro o terreno. E a gente deu aquela entrada e financiou o resto. E ela pegou e falou assim, não, quanto é que tem para dar de entrada? Eu falei assim, eu tenho 3 mil. Ela, me dá esse aí, eu te financiei o resto no boleto. Algo que era impossível. Os vizinhos falaram, não, meu parente queria comprar, ela não queria vender. Ela não vendia, financiava aquele dinheiro tudo junto. Mas a oração muda qualquer pensamento, qualquer atitude de qualquer pessoa. Deus age, irmãos. E eu não era de Jesus ainda. Mas eu lembro que eu orei por essa situação e Deus ouviu a minha oração. Glórias ao Senhor Jesus, amém? Então, veja bem, e nós somos justos, como diz aqui a palavra, imagina. Hoje nós somos de Jesus, Deus vai estar atento à tua oração. Amém? Mas tem que orar, irmão, nós temos que buscar Deus. Amém? E assim é uma coisa tão simples, né, que qualquer um pode fazer. A oração é simples, que qualquer um de nós aqui pode fazer. Criança pode orar, né? E ora, muitas crianças oram, né? Basta nós dobrar o nosso quarto, tirar um tempinho lá e orar. E começar a botar diante de Deus as dificuldades, e clamar a Deus, né? E no outro dia orar e clamar, e assim vai. Clama a mim. Lembra que Jesus falou que ele vai fazer justiça àquela pessoa que ora a ele, que clama a ele de dia e de noite. Então aquela pessoa que está sempre clamando, orando, ele vai atender. Amém? Então o dever nosso é de orar sempre e nunca desanimar. Não podemos desanimar. Amém? E essas palavras, a maioria que eu citei aqui, irmãos, foi Jesus que falou. Essa última aqui foi Jesus que falou, que é para nós orar sempre e nunca desanimar. Significa nós orarmos, né? Enquanto nós não vemos o resultado, nós sermos firmes e constantes. Ser perseverante, né? Amém? Nós temos, né, alguns textos bíblicos aqui que falam lá no livro de Atos, né? Quando Pedro estava preso, o que libertou o Pedro da cadeia? O que tirou o Pedro da cadeia? Foi Deus, mas por causa do quê? Porque alguém estava clamando a Deus. A igreja orava incessantemente a favor do Pedro. E Deus fez um milagre. Até a Bíblia usa uma linguagem bem atual, né? A Bíblia diz que a porta da cadeia abriu automaticamente. Então, ali Deus agiu e abriu as portas da cadeia para o Pedro sair de lá, porque o Pedro não devia nada, estava lá por estar, mas não devia nada para ninguém. Então, a igreja orou pelo Pedro e Deus agiu. Então, se nós orar por alguém, Deus vai agir. Amém? Se nós orar por uma situação, Deus vai agir. Amém, irmãos? E quantos irmãos na igreja, às vezes, pediam oração para mim, ora por mim lá para Deus abrir uma porta de emprego. E Deus, poucos dias depois, tipo 2, 3 dias depois, a pessoa arrumava, ou no outro dia seguinte. Então Deus ouve a oração, Deus atende ao nosso clamor. Ele atende e Ele quer então que você e eu venhamos ter essa prática diária, né? De estarmos tirando um tempo ali. Nós tiramos tempo para muitas coisas, né? E um tempinho para falar com Deus vai nos beneficiar muito. Então é importante essa prática de oração a cada dia na nossa vida, amém, irmãos? Então está lá no livro de Lucas, né, 18:1, o dever de nós orar sempre e nunca esmorecer. Amém? Então eu vou deixar essa palavra aqui nesse culto de ceia, irmãos. Ora, busca Deus, você pode transformar lá a tua rua, o teu bairro orando. Você muda, nós mudamos muita coisa. Amém? Então você pode mudar lá o vizinho orando. Nós podemos mudar um familiar nosso orando. Amém? Então se nós colocarmos a nossa fé, nós vamos colher frutos disso, dessa oração. Sempre a nossa busca em Deus não vai ser em vão. Nós vamos colher fruto dessa fé que nós temos colocando em prática. Amém?
vou pedir para o Deoclésio aqui ungir com óleo para nós fazer uma oração. Hoje nós temos o culto de ceia, né, irmãos? Vou fazer uma oração aqui para depois nós participarmos da ceia aqui. Nós vamos ficar de pé agora, vamos fazer a oração, depois nós vamos participar aqui da Santa Ceia. Amém? Então nós vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar em prática aqui, vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos unir a nossa fé aqui hoje, amém? Pessoa que está nos assistindo aqui pelo Facebook, da mesma forma. Amém? Então nós vamos fazer uma oração aqui agora, irmãos. Vamos falar com o Senhor Jesus aqui. Fala assim, ó, Senhor Jesus, eu glorifico aqui o teu nome e eu te agradeço por essa palavra me incentivando a orar, a clamar. E eu te peço que o teu Espírito Santo venha me dar força a cada dia para mim estar na tua presença. Jesus, peço perdão a ti de todos os pecados que eu cometi. Que o teu sangue venha me purificar e que a tua presença venha gerar paz no meu coração. E que o Senhor venha agir em todas as áreas da minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou orar aqui, você pode falar com o Senhor Jesus aí, que Ele está aqui nesse ambiente. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu invoco, Pai, aqui, Deus, a Tua presença sobre cada irmã, sobre cada irmão, sobre cada pessoa que nos assiste, meu Pai, aqui através do Facebook. O meu clamor, Pai, é para que o Senhor venha fazer essas pessoas livres aqui, de toda amarra, de toda acusação, meu Pai, de toda a opressão do inimigo na mente e na vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ela rejeitou vocês, demônios, aqui nessa noite. E amarrados agora, todos vocês que ela deu lugar, amarrados em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno, vão embora todo espírito acusador, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, é a Tua presença que nós invocamos aqui nesse local. É a Tua presença que eu invoco, Deus, sobre essa pessoa que nos assiste. Nós queremos, Pai, nessa noite, ver todas as pessoas, Pai, fortalecidas, renovadas, transformadas pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo. Então, vem agir aqui nessa noite, Pai. Vem agir, tirando, Senhor, todo bloqueio na mente. Venha tirar, Senhor, todo aquilo que tem impedido essa pessoa de ter uma comunhão maior contigo, meu Pai. Arranca todo o mal que tem atrapalhado a vida dela. Esses espíritos que têm gerado essas opressões são amarrados aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, vão embora agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, todo o mal, Senhor Deus, que tem trazido um peso, uma opressão, toda a fortaleza
do inferno que tem se levantado contra essa pessoa, é amarrados vocês, demônios, do maior ao menor, em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, sai, vão embora todo o mal que tem se levantado contra a vida dessa pessoa. Os espíritos que geram as enfermidades na alma, no corpo físico, são amarrados aqui agora. Em nome do Senhor Jesus eu ordeno, sai, vão embora ali com toda a dor, com toda a angústia, com toda a ansiedade. Saiam fora daí agora. Vai agindo, meu Senhor, na saúde física dessa pessoa. Vai passando, Senhor Jesus, aqui em casa, meu Senhor, e vai tirando essas enfermidades, vai queimando esse mal, e vai arrancando todo espírito familiar, todo espírito de enfermidade. Aquela enfermidade, Senhor Deus, da alma, meu Pai, que tem gerado angústia, arranca todos esses espíritos, geradores de angústias, de ansiedades, de inquietudes. Coloca a Tua presença, coloca a Tua paz, coloca, Senhor, o Teu Espírito Santo, fortalece a fé dessa pessoa, a alma dessa pessoa aqui nessa noite. Abençoa ela, Pai, na vida espiritual, na saúde, na vida financeira. Arranca, Pai, todos esses espíritos que perturbam na madrugada. Em nome do Senhor Jesus, eu amarro esses espíritos perturbadores e ordeno que você soltem a vida dessa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus, sai. Vão embora todo o mal que tem sido pago e invocado para destruir a vida dessa pessoa. Demônios, vocês são amarrados, eu quebro o encantamento aqui. E amarrados em nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora, sai, vão embora, soltem a vida dessa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, o que nós clamamos a Ti, Senhor, é para que o Senhor venha dar força, então, para cada pessoa que se encontra aqui em casa, estar a Te buscar a cada dia. E que o Senhor venha estar atento ao clamor de todos aqui, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha agir de uma maneira poderosa, Senhor,